E agora, a gente vai falar daquele assunto temeroso, que dói o nosso bolso, porque a gente sempre tem medo de errar alguma coisa e ter que ficar pagando, entendeu? Eu acho que esse é o maior medo de todo mundo, né? Já sabe o que é? Imposto de renda. Então, ó, já sabe, qualquer coisa vai mandando aí. É a sua mensagem pra gente responder, aproveita que ela tá aqui. No dia 14 de abril, a gente teve uma pauta para esclarecer pontos importantes da declaração do Imposto de Renda 2023. A gente ainda está na época, ainda dá tempo de fazer a sua declaração. Por isso, a gente achou válido retomar o assunto e responder as perguntas que ficaram pendentes. Lembra que você mandou? A gente separou elas aqui, tá? E já tem novas chegando. Quem tira as nossas dúvidas é a contadora Ana Carolina de Souza. Seja bem-vinda! Obrigada, mais uma vez estou aqui. Obrigada pelo convite. Viu? Obrigada. Você está com a mão quentinha, a gente tá gelado aqui, né? É por causa do blazer mesmo. Todo mundo tem medo, né? E não adianta. Todo mundo tem medo. De fato, é porque é uma fase um pouco delicada. Preparar tudo, esquecer algum documento importante, que gera consequências se esquecer. Então, todo mundo fica morrendo de medo dessa fase. E o prazo tá apertadinho, né? Vamos recapitular para o pessoal em casa. Sim. Quem que tem que fazer o imposto de renda? Sim, bom, quem tem que fazer o imposto de renda nada mais é do que quem teve rendimentos tributáveis, né? Salário, recebimento de aluguel, algum rendimento tributável voltado a investimento. Às vezes a pessoa é um autônomo, ou às vezes aquela pessoa tem um MEI aberto, também é considerado um rendimento tributável, porque é como se fosse um salário. Então, essa é a regra principal da obrigatoriedade, que é justamente declarar aquela renda, informar para o governo se recebeu a quantidade proveniente daquele imposto que você pagou, porque não adianta só receber, tem que pagar o imposto também, né? Eu falo bastante que pagar imposto é consequência de quem ganha dinheiro, então não dá para fugir. Então, a regra principal é essa, né? Recebeu o dinheiro, tem que declarar o imposto. Tem que declarar, minha gente. Tem muita gente que fala assim, mas você está fazendo, né, o imposto, é porque você recebeu dinheiro, fique feliz por isso. Sim. Mas é que nem sempre é dessa mesma forma, né, que a gente recebe e paga, e por isso que dói mesmo um pouquinho. O prazo está quase acabando? Exatamente. O prazo vai agora até dia 31 de maio, né, e não tem prorrogação. Então, se fazer a declaração no dia 1º de junho, já tem uma multa inicial de R$ 165. E quanto mais atrasar? Depende, continua com R$ 165. Porém, se essa pessoa, por exemplo, deveria ter pago o imposto e não pagou, aí esse valor vai aumentando, justamente porque ela deveria ter pago o imposto no ano passado e não agora. Então, é uma pegadinha isso. Boa, gente. Então, fique de olho. Nós vamos começar aqui com as perguntinhas que chegaram da outra vez que ela veio. Essa é da Terezinha Muniz, ela é do Rio de Janeiro. Boa tarde. Minha neta, de 12 anos, recebe a pensão por morte dos pais. Não recebo mais restituição. Ao contrário, preciso pagar e ainda pago a escola particular. Ela não entende o porquê. Certo. O que acontece? Nesse caso, é como se ela tivesse duas rendas tributáveis. Então, a partir do momento que você tem uma renda tributável, você já está pagando pelo aquele imposto. Quando são duas, já muda. É como se você estivesse recebendo mais ainda e não pagando o imposto suficiente. E aí, o que acontece? Teve uma mudança no ano passado por conta das pensões. Até o ano passado era um valor tributável, ou seja, você pagava por um imposto em cima daquele valor recebido. Agora isso mudou. Então, nesse caso, se ela fizer esse ano, provavelmente não vai dar valor para ela pagar, e sim a restituir. Por quê? Porque ela deve ter despesas com a neta dela, a escola, às vezes um convênio, um dentista, um médico particular. Então, por isso que é importante pegar as notas fiscais e unificar esses documentos para declarar. Mas, o que daria para ela fazer também? Se ela achar que é melhor, dá para ela separar a declaração. Fazer a da neta dela pactada, da dela, porque não vai dar valor a pagar e ainda assim está sendo declarado, bonitinho, de forma correta. Boa. Terezinha, espero que tenha respondido a sua pergunta. A próxima aqui é da Carla Rodrigues, de Recife. Ela tem um apartamento e uma casa na praia. Já declarou várias vezes no imposto de renda. Hoje ela não declara mais. E aí, ela volta a declarar? O que eu sempre indico, né? Qualquer bem eu indico de declarar, porque aquilo é um bem. Então, por exemplo, você precisa falar para a Receita qual que é o crescimento patrimonial que você tem tido durante os anos. Então, por exemplo, se esse apartamento é inferior a R$300 mil, ele não entra na obrigatoriedade. Tá. Porém, se for um apartamento, né, de maior, metros quadrados maior,
Aí, nesse caso, é importante ela declarar, retificar se ela não declarou, porque nesse caso é importantíssimo ela falar para a Receita Federal que ela tem um bem superior a 300 mil. Agora, se não ultrapassa, não tem problema, ela pode deixar. O único ponto é que aquilo, se ela não colocou aquela informação, como que ela comprova que ela tem aquele bem? Exato. Né? E se ela já colocou alguma vez, será que não tem perigo depois eles compararem? Então, porque daí ou vendeu, né? Não sei. Isso acontece muito, essa dúvida é muito normal. E o que eu sempre indico é, pegue o hábito de sempre declarar, independente do valor, justamente porque a declaração fica atualizada. Se a Receita questionar, tá super declarado, tudo certinho, organizado, então não corre risco. Boa, essa é uma boa dúvida, hein? Lourdes Maria de Vitória, Espírito Santo. Boa tarde, Abiléu e Ana. Imposto de renda com desconto em folha, ela precisa declarar? E o financiamento habitacional, como declarar? Abraços, amo o programa, beijos pra você, Lourdes. E aí? O que acontece? Muitas situações, a pessoa tem um desconto do imposto de renda na folha, porém ela não chega naquele limite de R$ 28.559 no ano. O que acontece? Quando ela tem lá, aparece assim no informe de rendimentos, imposto retido na fonte, e ela não bateu esses 28.559, ela consegue recuperar esse valor retido. Então, eu sempre indico de declarar, porque além de ela recuperar aquele valor, ela tem um comprovante de renda, o que pode ajudar, às vezes, no financiamento, no empréstimo. Então, eu sempre indico de fazer o imposto de renda em qualquer hipótese, mas mesmo de precisar da documentação. Porque, justamente, às vezes, de última hora precisa do documento, aí até declarar, até fazer, pegar os comprovantes, demanda um tempo, né? Então, eu confesso que eu sempre indico de declarar. É bom a gente guardar todos os documentos que a gente teve de todas as declarações, por exemplo? Sim. O que acontece? A Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos de fiscalização. Estamos em 2023. Se ela quiser fiscalizar 2020, ela pode. 2019, ela pode. E isso acontece. Isso acaba acontecendo. Então, o que eu sempre indico é, cria uma pastinha lá no Google Drive, joga sempre as notas, sempre guarda, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. Pode acontecer uma fiscalização e aí quem garante que você vai lembrar daquele documento? Que você não vai esquecer, às vezes você passou no médico, nem lembra mais aonde que era o médico, então eu sempre indico sim, pegar nota, guarda, os informes de rendimento, guarda, mas mesmo por uma questão de você se garantir e evitar uma dor de cabeça depois. Tá? Boa. 5 anos. 5 anos. Tá. 5 anos, esse é o prazo hoje da Receita Federal. Boa. Tá? Tem mais perguntas de WhatsApp? Vamos lá, Léo? Temos mais uma perguntinha para Ana, do Roberto Carlos, de São Paulo. Sou pensionista e recebo 2 salários, hein? Tenho que declarar imposto de renda? Obrigado, Roberto, pela pergunta. Nesse caso, tem que declarar, porque a partir de 1,5 salário já bate os 28.559 no ano. Mesmo para quem já é aposentado, a regra tem surgido para todo mundo. Ninguém está escapando mais. Mesmo que já se aposentou e está tendo algum recebimento tributável, ainda assim precisa declarar o imposto de renda. Então, assim, a partir de 18 anos, até o momento que está recebendo qualquer salário, tem que declarar. A regra acaba sendo mesmo esse valor, né? Sempre 28.559. Essa é a regra para o quanto você faturou dentro do ano. Do ano. Do ano, sempre do ano. Boa. A gente vai dar uma pausa para você beber uma aguinha, tá? Tá bom. Pra gente receber mais perguntas. Então, você de casa, aproveita, ó, 12 3104 1212, hashtag Eu na TV. Já tá chegando mais perguntas e a gente vai responder a sua também. Aproveita para mandar mais um pouco, tá? E eu tenho uma pergunta para você. Geralmente, as pessoas que têm empresa, elas pedem para um contador fazer. Sim. Aí faz o da empresa, por exemplo, né? Mas, além da empresa, também tem que fazer da pessoa física. Sim. Se, de repente, ela tem uma outra renda. Como é que funciona isso? Bom, hoje como que funciona esse processo? Quando você tem uma empresa, você precisa informar da onde está vindo esse dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma loja e você recebe lá por mês R$5.000. Esse dinheiro vem de algum lugar, então a gente precisa informar a fonte desse dinheiro. Então, a partir do momento que a gente vai declarar o imposto de renda, a gente coloca que o dinheiro veio através daquela loja. Então, acaba tendo o vínculo do CNPJ dentro do CPF dessa pessoa. Muita gente confunde, né, a declaração da empresa com a declaração de pessoa física. Sim. O que muda é que a empresa é empresa, né? É aquele momento de separar o PF do PJ. Porque a pessoa física entra literalmente tudo, né? Às vezes o filho, às vezes os dependentes, às vezes a esposa. Ou então, nesse caso, entra os bens, o salário, que acaba sendo o que mais entra na declaração, e até mesmo os investimentos. Mas assim, quando a gente tem uma empresa, precisa de fato ter um cuidado,
ter um auxílio de um contador, porque é super importante também declarar e não deixar de fora, até porque também é um salário e também é dinheiro. Com certeza, minha gente, fique muito de olho. Tem perguntinha nova do WhatsApp? Vamos lá. Temos mais perguntinha aqui para Ana. Ana Maria, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Boa tarde. Tenho uma dúvida. Meu filho tem a bolsa do ProUni. Devo declarar o valor mensal, anual ou total do curso? Obrigado pela pergunta. Certo. Nesse caso, o que precisa levar em consideração é tudo o que aconteceu no ano passado. Do dia 1º/1 até o dia 31/12. Então, nesse caso, ele vai pedir o informe de rendimentos e aí vai vir já unificado o ano todo. Então, nesse caso, isso entra como um rendimento não tributável, porque é uma bolsa, e ainda assim, ele precisa colocar o CNPJ, o valor total e discriminar da onde está vindo esse dinheiro, né? Porque dentro do programa da Receita Federal, tem lá onde você discriminar. Então, você dá uma detalhada, bonitinho, para que fique de forma mais completa possível e, claro, para que não tenha uma fiscalização amanhã ou depois. Boa. Tem perguntinhas também no Instagram? Tem, tá bombando, hein? Tá bombando aqui, ó. Boa tarde, me chamo Vivian. Recebi um espólio do inventário do meu pai. Ele faleceu já faz 6 anos, em agosto. Como devo proceder? Tenho que fazer a declaração? Obrigado pela pergunta. Certo. O primeiro passo de todos é fazer a declaração, né, da pessoa que veio a óbito. Justamente para que fique tudo ok, para que fique tudo declarado certinho. A partir desse momento que ele fez a declaração de espólio, aí sim ela vai ver o que de fato entrou como bem para ela e aí vai entrar na declaração. O ponto mais importante é que na declaração, quando a gente fala de espólio, precisa do CPF da pessoa. Então, precisa estar com a documentação toda ok, esse CPF precisa estar ok no cartório, já com o processo todo ok, porque senão a Receita não processa essa declaração. Ai, minha gente, então, ó, lembrando, tem até dia 31. Exatamente, 31 de maio. 31 de maio, pegue todos os seus documentos, dá para fazer pelo site, a Simples é mais tranquila de fazer, né? Sim, o que acontece? Hoje tem 2 formas de entregar essa declaração. Baixando o programa oficial e fazendo pelo computador ou pelo aplicativo. Eu, como contador, eu faço pelo computador porque tenho uma visão maior, consigo entrar com um detalhamento maior. E dá para a própria pessoa fazer, ela não é obrigada a ter um contador. Claro que, às vezes, tem muita dúvida, muita documentação, mas nesse caso, o que eu sempre indico é de fato, entregar, mesmo que sendo simplificada, o que muda é que depende bastante, porque assim, a simplificada, ela é mais indicada para quem não teve muitas despesas com saúde e educação. E a completa, não, a completa é para aquela pessoa que, às vezes, tem filhos, paga convênio, paga escola, paga alguma pós, e aí isso acaba ajudando a restituir. Então, para cada situação tem aquelas particularidades. Às vezes a simples, né, acaba sendo melhor, às vezes a completa acaba sendo melhor. Mas atenção, minha gente, não deixe de fazer, né, Sim, Carol? é muito importante. Com certeza. Você de casa aproveita para segui-la no Instagram, @contadora.anacarolina, e o telefone é o 11 98519 2152. E a gente tem um presentinho para você. É mesmo? Ai, gente, muito obrigada. Você que também é mãe, feliz Dia das Mães, viu? Agora eu sou mamãe, tenho um Que gostoso. pequenininho de 5 meses. 5 meses. Tá Como ele chama? Ravi. Ravi, É o que nome Ravi. lindo. Sim, meu pequenininho. Tá com a avó e com o pai agora. Que gostoso. Tá lá me esperando. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. E seu primeiro. Meu primeiro. Seu primeiro Dia das Mães. Primeiro Dia das Mães. Que gostoso. Muito bom. Muita saúde para vocês Muito todos, obrigada. viu? E obrigada por estar com a gente aqui no Santa foi um Receita. prazer. Coisa linda. Beijo para você. Beijão, boa semana pra vocês. Para todos nós. E já que a gente está falando de família, a gente tem um recado especial que a gente resolve com muito amor e respeito também, né? Não é?